pela graça. Olá, tudo pela graça, chegando ao seu lar, ao seu iPad, ao seu telefone, chegando diante de você, trazendo um programa alegre, descontraído, com mensagem, com louvor, com entrevistas, enfim, aquilo que nós sabemos fazer. Não sabemos muito bem, mas mais ou menos a coisa vai, certo? Tudo pela graça, pastor Heitor Antônio da Silva, na TV Agathos Play. Hoje, aqui estamos para mais um, mas eu quero começar exatamente com uma reflexão, uma leitura de Êxodo 33, versículo 2, que diz: E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Ou seja, Moisés achou graça, Deus achou graça em Moisés. A graça que um achou no outro e, sobretudo, realizaram na forma de redenção é a mesma que nos alcança neste tempo. Cantora da Bless Music, agora vindo louvar ao Senhor, Michele do Vale, para engrandecer os nossos corações também. Michele, um abraço, felicidade, Deus abençoe você. Não entendo os teus planos, mas aceito. Não conheço teus caminhos, mas confio. É boa, tão perfeita e agradável, e eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa. Não entendo os teus planos, mas aceito. Não conheço os teus caminhos, mas confio. Agradável.
aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, essa é Michele do Vale. Mas não é do Vale da Sombra da Morte, não. É do Vale que louva o Senhor. Deus te abençoe. amém. Mas vamos convidar uma pessoa muito especial para o nosso bate-papo nesta tarde. Pastor Joaquim de Paula Rosa, tenha a bondade de chegar aqui. Mr. Joe Aquim of Paul Rose, né? Silva. Meu amigo. Aqui estamos. Joaquim, tenha a bondade. Vamos para esse programa. Tenha a bondade de assentar-se nessa cadeira que é sua durante os próximos minutos. Não leve muito a sério esse negócio de que a cadeira... Pois é, isso não pode, porque senão eu teria que gastar 2, 3 cadeiras de todos os programas. Ficaria muito caro. Pastor Joaquim de Paula Rosas. O irmão tem de ministério o mesmo tempo que eu, né? Vamos caminhando para 53 anos. É, né? eu em julho completo 53, você completa em... Não, dezembro. Dezembro, 11 né? de dezembro. Eu completo 52 agora. 52 agora. 52 eu fiz agora, completo 53. Você já está... Por isso nós estamos caminhando sempre para o próximo ano. Próximo ano, mas... Porque eu fui consagrado no dia 11 de dezembro de 71, você em janeiro de 72. 29 de 72. Somos contemporâneos, inclusive na idade, temos idade parecida, somos parecidos fisicamente. Muito bem. Eu sou mais elegante. Você claro, é mais elegante. Ele é gante, né? Essa palavra é essa. Ele é gante. Eu não sei o que é gante. Gante em inglês é o quê? Deve ser alguma coisa aí. Uma língua estranha. É uma língua estranha. Ele é gante. Mas nós temos praticamente o mesmo tempo de ministério. De idade, parece que eu sou um pouco mais velho, pelo tamanho da minha testa. Né? Não, você é mais... Eu sou um ancião de dias. Ancião de dias. E pelo tamanho da minha testa, eu pareço ser mais velho. Eu estou fazendo uma conferência... pedindo a Deus para fazer uma conferência com Moisés, 120 anos, eu vou ver como ele chegou lá e já terei chegado. Depois dali com Abraão, 175. Eu espero que você vá na frente, vá combinando com eles que eu vou estar atrás sem eu quero entrevistar o Matusalém, mas o Milênio não. Milênio é muito atrevimento, é de Cristo, né? Milênio depois, exato. Mas Matusalém está de bom tamanho. Lá, roendo as unhas, a gente fica à vontade com Cristo por aqui. Bom, eu sou milenista, acredito assim. Também. Né? Mas, Joaquim, ministério, o irmão pastoreou várias igrejas, até porque o irmão foi executivo da Convenção Batista Fluminense, né? Exatamente. E nessa condição, quantas igrejas, mais ou menos, o irmão pastoreou? Comecei em 73 com 548 e deixei em 79 com 610 igrejas no campo Fluminense. Aqui no estado do Rio de Janeiro tem 2 convenções. Tem 2 convenções. A Carioca e a Fluminense. Não tem nenhuma botafoguense, interessante. E a Fluminense, em termos de convenção batista regional, é a maior do mundo. É a maior do mundo. Isso. Parece brincadeira, meus irmãos, mas o Estado do Rio tem 2 convenções. A Convenção Batista Fluminense, que corresponde ao antigo Estado do Rio de Janeiro, e a Convenção Batista Carioca, que corresponde ao antigo Estado da Guanabara e antes ao Distrito Federal. Né? Mas só a Fluminense é a maior Convenção Batista regional do mundo. Do mundo. Ainda tem áreas precisando de evangelho. Exatamente. Hoje está na faixa aí de 1.500 igrejas batistas no estado do Rio de Janeiro. Além de congregações. Além de congregações, só igrejas. Muito grande. A Carioca tem mais de 500 igrejas. Em torno de 500 igrejas. Isso é muita coisa. Mas nesse período, o irmão pastoreou interinamente muitas igrejas. Várias igrejas. Ao longo da minha caminhada, eu estou hoje no meu 20º pastorado, em termos de pastor interino, pastor auxiliar, pastor, enfim, vários ministérios, 27 ministérios. 27 igrejas. Bom, o irmão foi muito tempo auxiliar do pastor Nilson Tomara. Comecei com ele, ando com ele, estou com ele até hoje. Até hoje, mas para aí. Sim. Estou com ele, a história dele. A história. Isso, Porque eu disse, como é que chegou aqui? Você para estar com ele até hoje, como é que você chegou aqui? Ele foi na minha consagração no dia 11 de dezembro de 71. No dia 12 de dezembro, assumi como pastor auxiliar da primeira de Niterói. Era, na ocasião, a maior igreja batista da América Latina, 1.800 membros. Trabalhei com ele 1 ano e 7 meses, aí a convenção me chamou para ser secretário. Pois é. Quando saí, estava com 2.200 membros. Mais tarde, já em 95, quando ele foi eleito presidente da Aliança Batista Mundial, ele me convidou para trabalhar com ele de novo. Naquela altura, a igreja estava com 6.000 membros. E fiquei com ele até 98,
e a igreja foi para 8.500 membros com evangelismo explosivo. Nesse período que Deus eu era me deu... membro da Primeira Igreja Batista de Niterói. Quando eu saí da Primeira de Belfort Roxo, fiquei lá muitas vezes eu preguei naquela igreja. Isso. Mas a primeira vez que eu lhe vi foi exatamente dando uma palavra na Primeira Igreja Batista de Niterói, num culto à noite. Sim. Eu estava recém-consagrado, o irmão também, o irmão já era pastor, estava como auxiliar, eu lhe conheci, lhe vi pela primeira vez ali na Primeira Igreja Batista de Niterói. Bom, o irmão, nessa passagem por ali, o irmão cresceu ouvindo Fanini, com amizade com Fanini, mas, sobretudo, o irmão adquiriu dele, eu diria, herdou dele o espírito evangelístico, sim? Eu já cheguei para o Evangelho em 65, na primeira campanha nacional de evangelização, com esse chamado de pregador. Eu iria, quando estava saindo do seminário, para a Primeira Igreja Batista de Cuiabá, naquele tempo, Mato Grosso. Hoje são 2 estados. E o pastor Fanini e o saudoso Eli Francione de Abreu me interceptaram e eu acabei ficando com o pastor Fanini na primeira igreja e participo da história dele até hoje, por causa do Instituto Nilson Fanini, que foi fundado. A gente está trabalhando em várias partes do mundo em termos de pregação do Evangelho, através do trabalho do filho dele, que é engenheiro eletrônico, por minha influência. Quando eu fui para a primeira igreja, ele era adolescente. E eu vim do mundo eletrônico. E eu e o Otto ainda adolescente, ele se aproximou, nós nos tornamos amigos naquela ocasião. E por causa dessa amizade, ele é hoje um dos engenheiros eletrônicos mais poderosos do mundo. Ele está com quase 50 patentes diferentes nessa área. Então, a minha vida com o pastor Fanini e a família dele, a gente está andando juntos até hoje. Dona Helga está bem, mora em Niterói, o Otto está nos Estados Unidos, o Beto também, Roberto, e a filha dele, Margarete, também. Também nos Estados Unidos. Bom, mas a obra de Deus continua. Agora, o irmão conheceu bem o estado do Rio, não conhece só muito o estado bem. do Rio, né? Então, o irmão iria inicialmente lá para Cuiabá. Iria para Cuiabá. Já 2 irmãos se meteram na conversa, atrapalharam o Espírito Santo, ou foi o Espírito? Foi um dos momentos mais críticos da minha vida, porque eu estava já com a mudança preparada para ir para Cuiabá. Tinha ido lá, a igreja me conheceu, me convidou de sair. Eu voltei, preparei, e quando eles me interceptaram, eu entrei numa crise muito grande, porque Cuiabá, na verdade, apareceu como uma opção. Nos 4 anos de seminário, várias igrejas tentaram me levar, mas não levaram. Parece que a mercadoria não era boa. Ou aos olhos de quem? Um colega foi a Cuiabá, e não ficou lá por causa da terra. A terra, ele não deu certo. Ele voltou e disse assim: Joaquim, você quer ir a Cuiabá? Eu não gostei, nem minha esposa, eu acho que vai dar certo. Como eu tinha passado os 4 anos sem ter convite, eu achei que aquilo era uma boa possibilidade. E fui, me convidaram. Quando eu voltei, então, houve esse problema e eu tive que voltar lá. E esse foi uma das experiências mais dramáticas da minha vida ministerial. Voltar para dizer não. Eu voltar para dizer não. A primeira igreja pagou a minha passagem para ir fazer isso. Eu digo, eu só vou considerar ficar na primeira de Niterói se por acaso eu puder falar com eles face a face. E fui. Naquela ocasião, o vice-presidente da primeira igreja de Cuiabá era um médico famoso no estado inteiro. E eu fui, eles me receberam, preguei no culto da manhã. Logo depois do culto houve um encontro com a liderança daquela igreja e foi um momento muito, muito, muito difícil para a minha vida. No final, eu falei para aquele médico que me tratou sempre, todos me trataram com muito carinho, mas com muita ênfase, porque eles ficaram muito tristes da gente não ir para lá. E então eu encerrei a reunião dizendo, olha, eu sinto que estou fazendo a vontade de Deus, ficando em Niterói, não vindo para cá. Se eu, porventura, estiver errando, vocês, dentro de pouco tempo, vão ouvir que Deus terá me punido. Por outro lado, se eu estiver fazendo a vontade de Deus, como creio que estou fazendo, vocês também vão ouvir. E eu saí, eles me levaram no aeroporto, eu vim de Cuiabá ao Rio de Janeiro chorando, porque foi um momento muito, muito dramático na minha vida. Talvez o mais dramático de toda a minha vida, de quase 53 anos de ministério. Mas, Joaquim, a nossa trajetória no Reino de Deus tem esses momentos, momentos de sonhos, momentos em que deixamos
algo bom acontecendo nos nossos corações, mas depois também sofremos com Isso. separações, com um desmonte de perspectivas, mas é assim mesmo. Na verdade, é Deus nos preparando para um ministério que não é só de flores. Né? Exato. Como ele fez com José, né? Exatamente. José passou por isso. José passou por um perrengue danado, né? Mas Começando interessante, da família. quando ele pôde, né? Quando ele pôde voltar e dar uns tapas naquele chefe lá que botou ele na cadeia, a mulher sem vergonha que mentiu, né? Ele não fez nada disso, deixa eu pra lá, eu vou tocar a vida em frente, e é assim que a gente tem que fazer. No seu ministério, no seu trabalho, além disso, você teve uma passagem muito frutífera, eu considero assim, porque a acompanhei nas UERPs, no Centro de Educação Religiosa. Foi um trabalho grandioso, uma modernização, uma expansão estrondosa. Naquela época, a UERP saiu de quantas lojas para tantas? Bom, os americanos, foi um momento muito crítico na vida batista brasileira, quando, de uma maneira muito triste, a gente abriu mão dos missionários. Quando eu cheguei na JUEP, eles me convidaram, aí eu aceitei, mas houve um movimento político de alguém que queria ir para lá, e eu fiz uma carta abrindo mão do convite. E eu me lembro que eu preparei aquela carta quase 10 horas da noite, me ajoelhei sobre ela e disse: olha, Deus, eu estou bem na Convenção Fluminense, não pedi para ser convidado para dirigir a JUEP. Esse é um convite que dificilmente volta na mão de qualquer pessoa pela segunda vez. Se é da tua vontade, eu voltarei. Se não, para mim, eu vou continuar no meu trabalho na Convenção Fluminense, estava muito bem. Então, eu mandei aquela carta, mas um mês depois a comissão estava de novo na minha casa, lá em São Gonçalo, para confirmar o convite. Eu, então, aceitei o convite, peguei a JUEP na mão do gerente de pessoal, era uma diretoria enorme. Os americanos tinham pegado as coisas dele e ido embora, largaram para lá. E foram embora. Foram embora de tanto sofrimento que nós, os brasileiros, causamos na vida daqueles que nos deram a herança que nós temos hoje. Não se assusta não que vamos causar ainda mais problemas. Então, o que aconteceu? Eu peguei o trabalho em 1979, antes daquela derrocada de inflação do Brasil, e fiquei até 95, então foram 17 anos. Peguei um catálogo com cerca de 100 obras e quando deixei estava com quase 600 obras. Peguei a JUEP com 8 filiais, com tendência de desmontar todas elas, e levei para 23 filiais, sendo que 2, durante o tempo, a Ilha de Marajó e a de Goiânia, eu desmontei porque não estava andando como deveria. Mas foi um trabalho muito bonito. Nós fomos responsáveis por lançar a primeira Bíblia informatizada no Brasil, o primeiro cantor cristão mirim, a primeira Bíblia mirim, enfim, uma série de coisas. Realizamos no Maracanãzinho uma feira de produtos evangélicos de todo o Brasil, principalmente do Norte. Passamos uma semana ali com produtos de toda a parte do Brasil, numa feira evangélica, de produtos evangélicos. Enfim, foi um trabalho bonito, muito abençoado. 8 desses anos foram de perseguição, 9 foram muito bem, mas 8 eu sofri bastante. Eu sei disso. O irmão sabe disso. Mas sobreviveu. Sobrevivi. Né? Sobreviveu porque a obra é de Deus, não é nossa. Mas onde estiver o ser humano, seja ele crente ou incrédulo, é mais ou menos tudo a mesma coisa. Exatamente. Né? Mas o problema é de quem provoca, de quem gera dor, quem gera sofrimento. Mas o irmão está aqui vivo, em pé, bonito, e nunca firme. Persegui ninguém, nunca revidei. E, enfim, Deus me protegeu. Como fez com José, ele fez comigo também, com o irmão. É assim que ele faz. É assim que ele faz. O irmão está cheio de sonhos no coração. Há um projeto de evangelismo para acontecer, não só no Brasil, mas no mundo de língua portuguesa. Que está acontecendo. E já está acontecendo. Já fizemos um teste. Exatamente. Né? Já vimos. Veja só, o irmão e eu temos o mesmo tempo de ministério. Enquanto eu estava sonhando com a Igreja Multinações, que a gente estabeleceu quando eu fiz 80 anos em 2021, o irmão, antes de mim, já tinha criado o Instituto Aviva Brasil para avivamento espiritual. A Igreja Multinações é para cumprir Mateus 28, de 16 a 20, com Atos 2 e Atos 11 com a Igreja de Antioquia, nos 7 continentes e nas 30 mil ilhas habitadas da terra.
pregar o evangelho, tão somente, sem nada de doutrina convencional, de denominação. Não, isso a gente deixa para eles resolverem. Exatamente. E o irmão pensou antes de mim no Instituto Aviva Brasil para recomeçar no Brasil as campanhas de avivamento espiritual, que resultaram no nosso crescimento de uma maneira extraordinária e se espalhou pelas demais denominações. E se espalhou, exatamente, pelas demais denominações, e cada vez mais elas se multiplicam, pregando o mesmo evangelho do reino, com características particulares, até porque as pessoas têm particularidades muito significativas e o evangelho tem que acompanhar essas características. Exatamente. O evangelho não tem que acompanhar o modismo. Exato. Não tem que se acomodar a este mundo. Ele não pode, de maneira nenhuma, se ajustar às mazelas deste tempo, mas tem que se ajustar às diferenças individuais. Exato. E a TV Ágatos Play é para isso. Exatamente. É para dar suporte a esse trabalho que nós queremos fazer e vamos realizar. Não pela nossa força, a vontade um pouco, mas, sobretudo, pela força e a vontade excelsa do nosso Deus. A TV Ágatos, na verdade, é uma ferramenta para que nós realizemos esse desejo do nosso coração, que esperamos não pare conosco quando Deus nos chamar, embora vamos ficar aqui muito tempo, mas o foco do pastor Heitor e meu, ele com o Instituto Aviva Brasil e eu com a Igreja Multinações, é cumprir aquilo que Jesus mandou cumprir. Então, a TV Ágatos ela é uma ferramenta extraordinária no sentido da gente fazer essas campanhas a nível de Brasil e do exterior também, porque tanto o Instituto Aviva Brasil quanto a Igreja Multinações, nós pensamos primariamente no mundo de fala portuguesa. Tanto assim que a gente está olhando para a África, que foi a prioridade do pastor Fanini enquanto presidente da Aliança Batista Mundial, embora ele fosse presidente do mundo inteiro, ele priorizou a África, que é o continente mais necessário, onde tudo começou, né? Tudo começou lá. Então, o pastor Heitor falou de campanha, nós estamos planejando uma campanha para o interior do Brasil, a região centro-oeste, e eu estou pensando seriamente na África, porque nós estamos já com 10 igrejas de reencontro na África, e pela UMEB, que eu tenho o privilégio de ser o coordenador geral, nós estamos com o presidente da denominação evangélica mais numerosa da África. Ele foi aviador de avião transcontinental, hoje ele está afastado e ele dirige o maior grupo evangélico da África e é amigo nosso, tem casa aqui no Rio de Janeiro, inclusive. A esposa dele, a minha esposa, eu e ele somos amigos. E o apóstolo Miguel Ângelo, com quem eu trabalho como intérprete dos cultos para a língua inglesa, ele teve que fugir de lá quando era moço ainda e veio para o Brasil, e ele é o que é hoje. Nós estamos em mais de 150 países, a igreja aqui com sede em Campinho, aqui no Rio de Janeiro. E o sonho dele é voltar na África para uma campanha evangelista. Ele não quer ir lá para passear, nem ver coisa nenhuma, mas ele quer voltar lá para pregar o Evangelho. Então, eu tenho pensado nessa conexão do Instituto Aviva Brasil, a Igreja Multinações, a igreja dele e a TV Ágatos. E o pessoal lá na África, porque... Exato. Esse nosso colega da África, ele é o presidente da UMEB de lá. Ele, então, é responsável pela UMEB nos países da África. São 204 países. Então, a gente quer... Também tem país grande, tem país pequeno, tem coisinha miudinha. Então, nós esperamos com o Instituto Aviva Brasil, que é para avivar a igreja, para fazer o trabalho, e a Multinações, que é para cumprir Mateus 28, Atos 2 e Atos 11, dentro daquele espírito de Efésios 4, a gente espera ainda no meu tempo de vida, vou fazer 83 anos, eu espero ter energia suficiente para a gente realizar pelo menos o sonho da Centro-Oeste e uma ida à África para pregar o Evangelho lá. Nós somos jovens, estamos começando o ministério agora, a vida agora. A gente tem uns filhos, você tem aí poucos cabelos em cima, eu tenho aqui um pouso de helicóptero. Estou nascendo. Tem um pouso de helicóptero. Não, mas eles estão nascendo daqui a pouco mais. Qualquer hora dessa eu vou chegar aqui com uma cabeleira linda, maravilhosa, e será natural, naturalmente inventada. É verdade. Estaremos juntos mais um pouco nesse programa. Deus abençoe o irmão, a sua esposa, seu ministério. Voltamos já com um outro bloco. Felicidades. Obrigado. Obrigado. O IBEMP está recrutando representantes para oferecer em todo o Brasil os planos de investimentos desta instituição.
possibilidades de bons ganhos. Acesse agora mesmo ibemp.com.br. Tudo pela graça, agora no segundo bloco do nosso programa. Agora há pouco eu entrevistei o pastor Joaquim de Paula Rosa, mas antes quero falar um pouco mais sobre os nossos programas. TV Ágatos, todos os dias no ar, o tempo todo. Nós temos um programa aqui diário, né, de segunda a sexta-feira às 19 horas, que é exatamente Ágatos News, jornalístico, jornalismo de primeira categoria. Inclusive, nos últimos dias, colocamos alguns furos de reportagem. Seja, ninguém deu as informações que nós divulgamos aqui. E quem é o nosso noticiarista? Simplesmente Carlos Bianchini, o astro da voz no Brasil, homem que esteve à frente da TV Manchete durante 12 a 14 anos, criou o jornal, apresentou. É um programa maravilhoso. Divulgue, meus irmãos, meus amigos, fale com seus vizinhos, os membros da sua igreja, com os pastores, para falarem do nosso programa, nossa TV. Basta baixar o app redeagatos.com ou pura e simplesmente Ágatos Play. Não precisa mais do que isso. Ágatos Play, nosso ícone, a nossa marca vai aparecer e ali temos uma programação maravilhosa. O nosso jornal, o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes, toda terça-feira com entrevistas interessantes, entrevistando pessoas interessantes e, sobretudo, assuntos muito interessantes. Temos o programa Quero Saber, que traz novidades, informações sobre a vida, sobre a saúde, sobre relacionamento, enfim, muito bom. E outros programas que estão chegando, programas musicais que vão entrar no ar nos próximos dias, sobre coros, conjuntos, quartetos, musicais de conjuntos, etc. É uma coisa maravilhosa que está seguindo. Nós estamos sim com uma TV dentro de uma plataforma de streaming, mas com feição de TV aberta, com cara de TV aberta. Os nossos profissionais são todos eles oriundos da TV aberta. E não é de TVzinha de fundo de quintal, não. De cabeça de rede. Estão aqui trabalhando para oferecer o melhor para o reino de Deus. Convidando agora a Daiane Alves. Ô, Daiane, de qual igreja você é, Daiane? Tudo bem, eu sou da Igreja Recomeçar. Recomeçar? Isso, Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, recomeça mesmo? Recomeça, Na Barra todo da Tijuca mundo. o pessoal recomeça? Recomeça. Eu quero recomeçar Pode a vida. chegar lá como quiser. Eu quero recomeçar a vida por lá. Pode mudando ir. para lá, tá? Vai ser uma bênção. Louvo ao Senhor nesse momento. Tá? Amém. Vamos lá. És adorado entre nós, tão desejado aqui, e nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me
morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Nós queremos convidar para entregar a mensagem do Senhor, uma palavra para os nossos corações, para o seu coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o pastor Joaquim de Paula Rosa, que é um homem, né, do púlpito. Eu ouvi pela primeira vez, dando uma palavra na Primeira Igreja Batista de Niterói, eu pastor novo, ele pastor novo também, e continuamos novos. Né? Veja que nós somos brilhantes e com a juventude estampada em nossa face. Né? Ninguém vê, ninguém percebe, mas nós somos jovens. Tem aquela música da juventude, nós somos jovens, né, meu Deus? É verdade. Bem, tenha bondade, esse é o nosso trono, Obrigado. o trono dos pregadores. Pode se ajeitar, não vai cair não, pode se ajeitar. A hora do tombo é depois, tá? Deus abençoe, irmão, na sua palavra. Obrigado, obrigado. Graça e paz, telespectadores, meus irmãos em Cristo, amigos. É sempre um privilégio estar nessa TV, nova ainda, mas caminhando para ser uma potência aqui no Brasil. Potencialmente já é grande, mas nós estamos caminhando para sermos uma bênção em todo o território nacional e daqui a pouco estarmos também em outros países de fala portuguesa. Esse é o nosso sonho, até porque nosso desejo, através dessa televisão, é fazer com que o Evangelho de Cristo continue se espalhando entre todas as nações, começando, é claro, aqui do nosso Brasil. No seminário que fiz entre 68 e 71, foram talvez umas 60 disciplinas, e entre elas a que eu preferi, a minha preferida foi homilética. E nessa disciplina, depois me deu o privilégio também de trabalhar em 8 seminários diferentes, 4 dos quais eu sou fundador, inclusive da primeira de Niterói. Eu lecionei essa matéria, entre outras. Deus me deu o privilégio de trabalhar 18 disciplinas, todas elas mais práticas, não da área de teologia, como é o meu colega pastor Heitor, de filosofia, essas coisas lá do alto aí não é comigo não, a minha é aqui da terra. E então, lecionando, a gente trabalha muito a pregação, eu amo a pregação e sigo o perfil do meu professor Jerry Key até hoje. Aquilo é para mim fundamental. E os pregadores do mundo inteiro têm algumas passagens da Bíblia, como João 3,16, a própria missão de Moisés para tirar o povo de Israel do Egito e levar para a terra da promessa. No Novo Testamento, várias parábolas, mas uma dessas passagens é a que eu quero destacar agora, que é a história do bom samaritano. Essa é uma passagem que tem um sermão que praticamente todos nós pregadores já pregamos na vida e vamos continuar pregando, que é aquela mensagem que normalmente intitulamos como 3 filosofias de vida. O pastor Fanini pregou essa mensagem muitas vezes nas campanhas de evangelização que ele realizou. Cada um de nós que pregar essa mensagem, com esse mesmo título, se formos 100 pregadores, serão 100 mensagens diferentes, todas elas nascidas no coração de cada um de nós pelo Espírito Santo e no momento existencial que nós estivermos vivendo. São 3 filosofias de vida, e o texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, que eu faço questão de ler todo o texto, e depois deixar 2 ou 3 palavrinhas a respeito das 3 filosofias de vida. Diz essa parábola do bom samaritano: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse:
respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se em alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede de igual modo. Nessa parábola bonita, nós temos 3 filosofias de vida. A primeira é dos salteadores, e a Bíblia dedica um versículo só para falar desses salteadores. A segunda filosofia do sacerdote do levita aquela palavra dessas pessoas que passaram por perto e nada viram. Depois desse samaritano que veio e viu aquela situação e se compadeceu. Então, os salteadores, um versículo, o sacerdote, um versículo, e o levita, outro versículo. E no caso desse samaritano, a Bíblia dedica 3 versículos para tratar da história desse homem. Então, a primeira filosofia que nós temos aqui é dos salteadores. O que é teu é meu, eu vou tomar. Então, não há, na parte, nós estamos vendo isso cada vez mais no mundo atual, aqui no Brasil em especial, a milícia e tudo que nós conhecemos no dia a dia, é para tomar o que é dos outros para si, a força. E no caso aqui, esses homens quase que mataram esse homem, ele ficou como semi-morto. Que é a situação do pecador antes de conhecer a Jesus. Foi a minha situação até os 24 anos e meio, quando Cristo sinalizou para mim, eu percebi o seu sinal, e nesses quase 60 anos de caminhada cristã, ele tem cuidado de mim. A filosofia primeira, então, o que é teu é meu, eu vou tomar e de qualquer maneira, e se necessário, vou matar para ter o que é seu. Essa filosofia dos salteadores, que, é claro, nenhum de nós quer ter, e nós lamentamos cair na mão de gente desse tipo. A segunda filosofia é daquelas pessoas que estão cuidando da própria vida, do seu próprio negócio, só veem a sua coisa, que é o caso do sacerdote e do levita, que passando, viram aquele homem caído, mas a prioridade deles era cuidar do lado do sacerdote, do culto deles e das coisas do templo. Nada contra fazer isso, desde que nós nos preocupemos com o ser mais importante na face da terra, que é o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Então, esses 2 passaram, continuaram a sua tarefa. E veio, então, esse samaritano que estava, então, numa viagem de empreendedorismo, e passando, vendo aquele homem, dedicou tempo a ele. O que me chama a atenção aqui nesse momento é o verbo ver. Os salteadores viram e foram pegar o que aquele homem tinha. O sacerdote e o levita também viram, está aqui a palavra vendo, e não fizeram nada, cuidaram da sua vida e o deixaram semi-morto. Mas esse samaritano passando também viu, e vendo, diz a Bíblia, esse homem faz uma coisa extraordinária que você e eu devemos fazer também. Ele chegou, pensou as feridas daquela pessoa, aplicou óleo, colocou-o no seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Ele dedicou tempo, dedicou a vida, dedicou
carinho, amor, tempo àquele homem. E como se isso não bastasse, depois de ter feito a sua parte para cuidar daquele homem, ainda disse ao hospedeiro que se precisasse fazer mais alguma coisa, que fizesse, porque quando ele voltasse, ele restituiria aquele dinheiro. Então são 3 filosofias de vida. Nós que estamos aqui nesse momento, temos que preferir e praticar a última. Não a primeira, que é teu, é meu, eu vou tomar. Nem a segunda, eu vou cuidar da minha vida e que se dane o resto. Mas a terceira, que é cuidar do nosso próximo como se fôssemos nós mesmos. Caminho para o final dessa breve alocução, chamando a atenção para a pergunta daquele homem: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então nós temos que amar a Deus de maneira quadridimensional, com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa mente. E o segundo mandamento é amar o próximo como nos amamos a nós mesmos. Geralmente nós vemos aqui só 2 mandamentos, mas na verdade são 3, porque um está implícito nos outros 2. Amarás o Senhor teu Deus assim, 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 e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse a gente não percebe. Mas se nós não nos amarmos, se nós não tivermos sobre a nossa própria pessoa a consciência que Deus tem, a sensibilidade que Deus tem, como nós vamos amar o próximo? Porque o padrão de amar ao próximo é o amor que nós temos a nós mesmos. Esse samaritano praticou todos esses 3 pensamentos, especialmente amando o próximo dele como se ele mesmo fosse aquele que tivesse sido assaltado, como se fosse ele aquele que tivesse caído à beira do caminho. Ele dedicou tempo, dinheiro, atenção, trabalho próprio e ainda estava pronto a financiar qualquer coisa que o próximo precisasse. Qual a filosofia de vida que nós, os que estamos aqui na Rede Ágatos agora, que estamos vendo esse programa, vamos fazer? Claro que nós não queremos a filosofia dos ladrões, o que é teu é meu, vou tomar, nem tampouco cuidar da nossa vida como se o nosso próximo não existisse, porque nós vivemos em comunidade mundial, mas amar o nosso próximo como nós gostaríamos de sermos amados, que é a filosofia daquele samaritano. Possa Deus nos abençoar para que nós pratiquemos o que Jesus ensinou, porque ele disse: vai tu e faze o mesmo. Que assim seja na sua vida e na minha. Amém. Amém. Deus abençoe, querido irmão, pastor Joaquim de Paula Rosa. Muito obrigado, pastor. Joaquim, quando você falou do tempo de seminário, eu lembrei dos meus tempos também. Sim. Paralelo, na verdade. Começamos em 68, terminamos em 71. E eu coloquei um olho muito especial na homilética também. Sim. Porque o meu pastor era o Erudício Gonçalves Ribeiro. Tremendo professor de português, brilhante. Pregador extraordinário. Então eu tinha em mente que eu teria que ser igual a ele. Sim. Bom, não cheguei a ser igual a ele, mas sou uma corruptela. Eu corruptela do pastor Nilson de Barros. Então somos 2 corruptelas e grandes pregadores. Mas eu gosto muito da homilética, que é a técnica de preparar sermões, e aí envolve também a hermenêutica, a exegese, a apologética, que é exatamente a arte de convencer, o que é pior. Nós não convencemos ninguém. É o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Tudo pela graça continua já no terceiro bloco. O IBEMP está recrutando representantes para oferecer em todo o Brasil os planos de investimentos desta instituição. Possibilidades de bons ganhos. Acesse agora mesmo ibemp.com.br. Tudo pela graça, vai agora para o terceiro bloco e, lamentavelmente, o terceiro bloco será comigo mesmo. Fazer o quê? Então vamos lá, vamos ver o que vai dar. Né? Opa, velho é um problema, tá vendo que dá? Vai sair tropeçando em tudo, derrubando tudo, etc, etc. Bem, nós temos nesse último bloco sempre uma palavra de orientação, de informação, de esclarecimento. Claro, tudo vem de Deus, tudo vem pela graça, pela misericórdia do Senhor. Mas eu quero falar algumas coisas. Já comecei num dos programas passados, falar sobre a questão do cérebro, da mente, etc.
Vocês podem dizer assim, mas para que isso nesse programa? É necessário conhecer as coisas para poder nos livrarmos de circunstâncias mil. Bem, já falei que tudo que afeta o cérebro, ele afeta também a mente. A mente mora no cérebro. A residência da mente é o cérebro. Mas o cérebro é um órgão, como qualquer outro, só que tem uma natureza diferente também de todos os outros, até porque todos eles têm diferenças marcantes, singulares entre si. Ele é um órgão neurológico, as funções dele são extraordinárias, a capacidade de gravar, de perceber, é uma coisa extraordinária. Mas ali mora a mente. E a mente é muito mais do que o órgão cérebro. A mente, na verdade, é um compósito que se aproxima mais da realidade de quem Deus é. Porque Deus pensa, Deus age, Deus ama, Deus, enfim, reflete tudo que Deus faz, nós em particular e de maneira diminuta, numa representação menor, fazemos também, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. Mas o cérebro está sujeito a doenças como qualquer outro órgão, tá? Está sujeito a, uma patologia genética, está sujeito a uma patologia provocada, uma invasão de micro-organismos, qualquer coisa, de problemas de outros órgãos que refletem nele. E essas doenças, essas patologias que acontecem, patologia significa doença, tá? Que acontece no cérebro, pode provocar não só a sua função fisiológica, como também a função da mente que nele ocupa. E é aí que se complica bastante a situação. Você já ouviu falar em alucinação? Já ouviu falar em delírio? Alucinação não é só uma coisa de doente mental, não. Claro que um doente mental, esquizofrênico, enfim, qualquer que seja a patologia mais grave, a pessoa pode alucinar. O que é uma alucinação? Alucinação é quando você vê algo que não está acontecendo. Não está acontecendo. Por exemplo, eu estou aqui no auditório da TV Agathos Play, auditório pastor Emiliano Boechat de Oliveira, que foi meu sogro, que me ajudou muito, foi uma das referências. Aqui estou, está tudo muito bonito, as luzes acesas, o auditório repleto, sobretudo de cadeiras, né? Cantores, técnicos, todos olhando para mim para ver em que eu vou errar, né? Um dos pregadores entrevistados acabou de chegar agora, enfim. Muito bem, isso aqui está ótimo, mas se de repente eu vir um jacaré voando aqui, alguém, mas peraí, um jacaré não voa, eu sei, certo? Mas se for uma alucinação, você pode ter, sim, uma alucinação de um jacaré voando, de um elefante voando, certo? Você pode ter a alucinação de uma ave nadando. Qualquer coisa estranha pode estar acontecendo. Coisas que, na verdade, não ocorrem na vida real, você pode vê-la na alucinação. A alucinação pode ser provocada por uma doença mental? Pode, pela esquizofrenia, e por outras tantas. Mas, na verdade, a alucinação também pode ser provocada por uma doença no órgão, no cérebro. Mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso que, às vezes, alguém da sua família está com uma alucinação e você pensa que essa pessoa tem uma doença mental. E leva imediatamente para um psiquiatra ou para um psicólogo e, de repente, a doença não é própria para esse profissional. Então, é melhor que você leve a um neurologista, porque ele vai fazer um exame de imagens, de 1000 testes e chegar à conclusão que pode ser uma outra coisa. Pode ser uma isquemia, pode ser uma trombose. Isquemia, o que é? Um garroteamento que acontece na artéria. E aí o sangue não flui e o tecido adjacente morre e você tem uma situação terrível nesse quadro. Pode ser outra patologia qualquer, pode ser um aneurisma. O aneurisma é exatamente o contrário da isquemia, é uma dilatação de uma artéria que pode romper, provocar um derrame, um sangramento e a coisa se complica ali. E essa pessoa pode ter alucinações, pode ter delírios. Delírios não é só por causa disso, não. Delírio pode ser por uma coisa menor. Por exemplo, febre, uma hipertermia. Uma infecção, você tem uma febre, e a febre chega aos 40, 41 graus, e a pessoa que está nesse quadro de febre pode ter delírio, pode ver coisas estranhas, ouvir coisas estranhas, se sentir caindo num buraco e coisas terríveis. Isso é próprio de doenças mentais orgânicas. Agora, eu vou citar o nome de uma doença neurológica. Na verdade, é um micro-organismo que invade o cérebro da pessoa e a pessoa desenvolve uma patologia com um nome bonito. Mal da vaca louca. Já ouviu isso?
Sabia que vaca também se fica louca? Bom, não é louca de raiva, porque o marido colocou o chifre na cabeça. Não. Isso aí tem nada a ver com posição de chifre de boi de vaca. Não. Mal da vaca louca é um micro-organismo que invade o cérebro da vaca e de qualquer pessoa, né? Diferente da vaca, né? Não precisa ser um vaquino, diríamos. Uma pessoa pode desenvolver essa doença, pode se contaminar por esse micro-organismo, vai apodrecendo o cérebro e a pessoa vai enlouquecer, vai ter alucinações, vai ter ilusões, enfim, vai padecer dessas mesmas coisas, inclusive delírio. Só que, lamentavelmente, para essa doença não existe tratamento. Se for apanhada bem no início, por isso a melhor coisa que existe no mundo para qualquer tipo de doença é a prevenção. Mas por que estou falando isso? Você tem parentes, você é membro de uma igreja, você é um pastor, você é um professor de escola dominical, enfim, você está inserido em um ambiente e toda vez que aparecer alguém com alguma coisa estranha, encaminhe sim, porque você pode estar salvando uma vida. Algumas vezes Deus me deu o privilégio de ajudar pessoas assim, encaminhando. Não fiz nada, eu não tratei da pessoa, eu só encaminhei para o profissional correto. O mal da vaca louca é sério, mas não é muito comum no Brasil, muito comum no Reino Unido, na antiga Inglaterra. Existe também a Ela. Ela é um nomezinho bonitinho. Olha lá, lá vem ela, quem é ela? Quem é? A ela é bonita, ela é feia. Não, ela aí é esclerose lateral amiotrófica. Faz as mesmas coisas, produz as mesmas desgraças no organismo. Existe também um mal com um nome bonito, mal de Alzheimer. Interessante que quase todas as pessoas que eu ouço falando esse nome, inclusive médicos, em vez de falar Alzheimer, falam Alzheimer. O homem era alemão. Não estrague o nome do homem. O nome dele era Alois Alzheimer. Esse Alois escreve-se Alois, porque o primeiro nome era um nome francês, certo? O nome francês, ele não era alemão? Sim. Você conhece algum Pierre, por exemplo? Claro que você conhece Pierre. Ou já viu? Pierre é Pedro em francês. No entanto, não tem nenhum problema de ser chamado de Pierre. Era Alois Alzheimer. Tanto é que o medicamento mais usado no mal de Alzheimer chama-se Alois. Que na verdade não é Alois, é Alois, né? Alois Alzheimer. Esse homem descobriu uma doença degenerativa que progride e também torna a pessoa inviabilizada para a vida. Ela faz de 65 anos por aí, ela vai perdendo a capacidade de lembrar, de se desorientar e muito cedo mesmo, ela perde a capacidade vital de se comunicar e é uma desgraça. Mas pode ser que um tratamento bem cedo possa corrigir isso aí, possa dar uma sobrevida, uma condição melhor. Essas doenças existem no mundo, estão no nosso meio, estão dentro das nossas igrejas, nossos ambientes, e essas pessoas precisam ser tratadas na perspectiva clínica, médica. Mas por que estou falando isso aqui? Porque às vezes essas coisas aparecem e os líderes religiosos dão uma interpretação espiritual. Ah, não, é um encosto. Ah, não, é um problema espiritual. Vamos orar. Tudo bem, oremos por todos os problemas dos nossos irmãos, dos nossos amigos e quiçá até de inimigos se os tivermos, né? Vamos orar sim, vamos acompanhar, vamos orientar, vamos pregar o evangelho, vamos encaminhar, mas fique sabendo que doença é doença, coisas espirituais são coisas espirituais. Tratamos das coisas espirituais quando descobrimos quais são, pela Bíblia, pela palavra de Deus, pela orientação, pela oração, pelo ensino, isso é muito bom. Mas se for doença, tratemos clinicamente, encaminhemos. Tem muitas igrejas aí que inclusive seus líderes se aproveitam dessas doenças para arrancar dinheiro das pessoas. Vem aqui, vamos orar, fazer uma campanha, R$1.000, R$2.000, R$3.000 e Deus vai curar. Deus pode curar qualquer coisa, mas se for doença, é preferível um médico. Fica muito mais barato, é garantido, porque a ciência também é um procedimento criado por Deus. É manifestação da graça de Deus para o nosso bem, para a nossa felicidade, para o nosso cuidado, ok? Pense nisso, cuide disso e fique com a música agora para encher o seu coração e o nosso coração. E que Deus abençoe a todos. Desde o ventre me conheces,
celestes para ti. Com moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Ressuscitou, e a culpa que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, e a culpa que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, e a culpa que era minha, ele em si levou. Depois de uma palavra arrojada, esquisita, falando de doença, né? Que com certeza ninguém gosta, mas todo mundo está sujeito. Estamos terminando este programa neste sábado. No próximo sábado estaremos neste mesmo horário aqui para trazer mensagem, trazer música, trazer informação e convidar você para assistir os nossos outros programas. Tudo pela graça, esse aqui, o Jornal Diário, Agathos News, 19 horas, com Carlos Bianchini, trazendo inclusive furos de reportagens. Parece brincadeira, já apresentamos alguns furos de reportagem aí de grande importância. Conhecimentos e assuntos relevantes toda terça-feira, com esse camarada aqui entrevistando. Eu gosto de entrevistar, são programas contributivos, entrevistas interativas, né? Quero saber também, um belo programa, e outros 1000 estão chegando. Todo sábado aqui, todos os dias conosco, e Deus abençoe você. Este programa foi um oferecimento do IBEMP, o instituto que oferece possibilidade de investimento compatível com as suas condições econômicas e para garantir um futuro melhor. Acesse agora mesmo ibemp.com.br.